Ela entrou naquela casa apenas para limpar, mas saiu com o coração molhado e os sentimentos em ebulição após dar banho no milionário solitário. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora aproveite essa linda história. Acordou antes do sol, como fazia desde criança. A avó já tossia no quarto ao lado, e o café coava lentamente na velha chaleira de alumínio, fazendo o barulho que Alba associava a conforto, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Era seu aniversário de 18 anos, mas não. Havia bolo, nem balões, nem felicitações além do olhar cansado da avó, que entre um gole de chá e outro disse com voz rouca: "Você é uma mulher agora, Alba. Cuidado com os lobos disfarçados de anjos." Alba sorriu com ternura, beijou a testa da avó e saiu com a mochila nas costas, uma pasta plástica com seus documentos e o anúncio recortado do jornal local. Precisa-se de moça para serviços domésticos, discrição, preferência para quem não tem vínculos. Um número de telefone e um endereço em Campos do Jordão. O ônibus subiu a serra sob neblina e silêncio. Alba apertava a pasta contra o peito como se fosse escudo. O anúncio não dizia o nome do empregador, mas mencionava uma mansão antiga. Quando ela desceu na pequena estrada de terra, sentiu o frio cortar a pele fina das mãos. Estava sozinha, diante de um portão de ferro forjado que parecia saído de um conto gótico. Uma senhora idosa e ereta a esperava atrás das grades. Tinha cabelos brancos impecavelmente presos em um coque, olhos austeros e roupas sóbrias. "Alba Monteiro?" perguntou sem sorriso. "Sim, senhora. Vim pelo anúncio." "Pontual, siga-me, não fale alto. E nunca suba ao andar de cima sem ser chamada." O portão se abriu com um rangido longo, quase teatral. Alba entrou. A casa era uma construção imponente, de pedra e madeira escura, janelas altas com vidros embaçados. Tudo cheirava a cera de piso, lavanda e abandono. "Sou Cecília. Fui governanta dessa casa por 32 anos. Agora sou tudo: cozinheira, enfermeira, jardineira. Você veio para me ajudar, mas há regras." "Que tipo de regras?" Alba perguntou com cuidado. "O senhor Alfonso não gosta de barulho, não suporta ser incomodado e não admite perguntas. Você verá sua porta trancada quase sempre. Evite-a. Apenas limpe os corredores, os banheiros, a sala de jantar. E quando ele precisar, eu aviso." Alba engoliu em seco. "Ele está doente?" Cecília hesitou. "Está partido por dentro, desde o acidente, e não gosta de ser visto." A jovem assentiu, sentindo o peso do silêncio da casa escorrer pelas paredes como se fosse tinta antiga. Foi levada até um quartinho nos fundos, onde ficaria hospedada. Era simples, mas limpo. Uma cama de madeira, uma cômoda, uma janela com vista para o bosque. Mais do que ela esperava. Cecília lhe entregou um uniforme simples e explicou os horários. À tarde, Alba começou seu primeiro turno de limpeza. Passava o pano com cuidado, evitando olhar para os retratos antigos na parede, onde um homem de olhos intensos, talvez Alfonso em seus dias de glória, aparecia ao piano, em um palco luxuoso. Ao limpar a escada, ouviu o som. Uma nota aguda, abafada e um estrondo, como se algo tivesse sido arremessado contra a parede. A porta do andar superior estava trancada, mas havia alguém ali, alguém com raiva. Ela se aproximou em silêncio, com os olhos arregalados. "Droga!" A voz masculina rugiu. Em seguida, um baque. O coração de Alba disparou. "Senhor?" arriscou dizer, mas o silêncio respondeu como um tapa. Naquela noite, jantou sozinha. Cecília lhe trouxe sopa quente e ambas comeram em silêncio. Ele era pianista, sabia?
disse a governanta de repente. Gênio, jovem, bonito, respeitado, até o acidente. O que aconteceu? Um carro. Chuva. Perdeu os movimentos das pernas, mas perdeu muito mais que isso. Alba permaneceu quieta. Sabia que a dor profunda fazia barulho nos olhos, não nas palavras. No dia seguinte, ouviu a cadeira de rodas arranhar o chão do andar de cima. Passos arrastados. E mais uma vez, algo quebrando. "Saiam daqui!" gritou ele, mesmo sem vê-la. "Estou só limpando, senhor", respondeu com coragem. O silêncio que veio depois foi ainda mais opressor. Nos dias que se seguiram, Alba descobriu que a mansão tinha seu próprio ritmo. Os corredores rangiam à noite, os vitrais filtravam a luz do amanhecer em feixes azuis. E Alfonso, bem, ele era uma presença sem rosto, mas constante. Ela o sentia observando pelas frestas, como uma alma que se recusava a desaparecer. Num fim de tarde, ao limpar a biblioteca, encontrou um caderno de partituras rasgadas. Folheou com delicadeza. Anotações nervosas, desenhos de mãos, palavras riscadas com força. Estava prestes a devolver à prateleira quando ouviu passos. Ele estava ali, no alto da escada. Alfonso. Cabelos negros caindo pelos olhos, a barba por fazer e um olhar tão carregado que Alba sentiu o estômago revirar. Estava em uma cadeira de rodas, mas sua presença era imensa. "Isso não é para você", disse, rouco. Ela recuou, assustada, mas não soltou o caderno. "Me desculpe, eu só achei bonito." "Bonito?" Ele riu amargo. "Isso é tudo o que sobrou da minha vida. Partituras e poeira. Vá embora." Ela o olhou nos olhos, não de cima, não com piedade, mas com algo que ele não esperava. Firmeza. Se o senhor quisesse tanto esconder o passado, teria queimado esse caderno. Por um instante, os dois ficaram ali, frente a frente, como dois mundos tentando se reconhecer. Ele não respondeu. Apenas girou a cadeira e sumiu no corredor. Mas Alba teve certeza. Ele ouvira cada palavra. E, de algum modo, isso era o começo. Os dias na mansão passavam, como se o tempo ali tivesse uma cadência diferente. Mais lenta, mais pesada. Era como se as paredes guardassem ecos de gritos contidos e músicas esquecidas. E no centro de tudo, o silêncio. Mas não um silêncio comum. Era o silêncio de Alfonso. Alba aprendeu logo nos primeiros dias a reconhecer os padrões da presença dele. Havia o som de rodas contra o assoalho, sempre em horários incertos. Batidas secas de objetos sendo lançados, como se ele estivesse tentando expulsar fantasmas com força bruta. E às vezes, quando ela passava pelo corredor do segundo andar para deixar roupas lavadas perto da porta trancada, ouvia. "Você me deixou", um grito. "Isso não é vida", outro. "Parem de ter pena de mim." E depois, o som de cacos. Ela nunca sabia se era a TV, delírio ou dor pura, mas sempre parava por um segundo, com os olhos fechados, como quem ouve o fundo do mar. Cecília parecia alheia àquilo tudo, mas não era. "Ele faz isso desde o acidente", disse uma tarde, enquanto descascavam batatas juntas. "É o único jeito que encontrou de sentir que ainda tem voz." "Por que não aceita ajuda?" perguntou Alba. "Porque perdeu o orgulho junto com as pernas. A dor o faz acreditar que é melhor sofrer sozinho do que se mostrar fraco. Nunca mais deixou ninguém tocar nele, nem para ajudá-lo no banho. E você aguenta isso por quê?" Cecília olhou-a com um misto de compaixão e melancolia. "Porque eu vi crescer e vi o quanto ele caiu. Naquela noite chovia. Uma daquelas chuvas finas, persistentes, que parecem lavar não só as ruas, mas também os pensamentos. Alba já estava de pijama, prestes a se deitar, quando ouviu um som diferente vindo do andar de cima. Não era um objeto caindo, era um corpo, um baque, seco, humano. E em seguida um grito: "Cecília!"
Alba correu pelos corredores escuros com o coração disparado. Subiu as escadas como se a escuridão pudesse puxá-la de volta. A porta do quarto de Alfonso estava entreaberta, pela primeira vez. Senhor Alfonso, chamou, com voz trêmula. Lá dentro, luzes fracas tremeluziam. O quarto era grande, escuro, cheio de sombras projetadas por uma lareira apagada. E no chão, próximo ao banheiro, estava ele, nu da cintura para cima, com metade do corpo apoiado em uma toalha molhada, os cabelos colados à testa pelo suor. A cadeira de rodas tombada ao lado. Ele a viu e cerrou os dentes. Saia daqui. O senhor caiu. Está sangrando. Eu disse para sair. Mas Alba não saiu. Em vez disso, se ajoelhou ao lado dele e tentou ajudá-lo a se erguer. Deixa-te ajudar. Você não tem noção do que está fazendo. Tenho sim. Estou tentando impedir que fique pior. Ele gemeu de dor quando ela tocou seu ombro. Você vai se arrepender de entrar aqui. Se fosse verdade, já teria me mandado embora. Um silêncio cortante se instalou. Ele desviou o olhar, como se não suportasse ser visto daquele jeito. Com esforço, Alba conseguiu arrastar a cadeira até ele e ajudá-lo a voltar. Seus braços tremiam com o peso, mas ela não soltou. Quando ele finalmente se acomodou na cadeira, exausto, com a respiração irregular, os olhos dele se fixaram nos dela pela primeira vez sem arrogância. Você não entende? Eu não sou mais homem nenhum. Não passo de um peso morto. Alba engoliu em seco. Se fosse morto, não estaria lutando tanto para continuar em pé. Alfonso baixou o olhar. Ela encontrou uma toalha seca, cobriu os ombros dele e virou-se para sair. Alba. Ela parou. Por que não saiu correndo como os outros? Ela pensou por um instante. Porque a gente só foge do que tem medo. E eu não tenho medo de você. As palavras ficaram no ar, flutuando entre os dois como uma fumaça quente. Na manhã seguinte, Cecília olhou para Alba com um brilho curioso nos olhos. Ele falou seu nome. O quê? Alfonso. Hoje. Quando acordei, ele perguntou. A garota está aqui ainda? Nunca faz isso, com ninguém. Alba não soube o que dizer. Apenas sentiu o estômago revirar como se algo tivesse mudado. Algo pequeno, mas definitivo. Naquela noite, ao subir as escadas para deixar a roupa limpa perto da porta, ouviu um som diferente. Era um acorde. Um som hesitante, mas belo. Um piano, tocando, por apenas 3 notas. Depois, o silêncio de novo. Mas não era o mesmo silêncio. A neblina da manhã cobria os campos ao redor da mansão como um véu espesso. Alba acordou com o som das tábuas do corredor estalando, seguido de 3 batidas secas na porta de seu quarto. Entre, disse ainda sonolenta. Cecília surgiu com o rosto mais sério do que o habitual, carregando uma muda de roupas e uma toalha grossa. O senhor Alfonso pediu para você ajudá-lo no banho hoje. Alba sentou-se na cama de repente. O quê? Mas ele nunca deixa. Eu sei, por isso estou te dizendo com cuidado. Ele está com dores nos braços, diz que não consegue fazer sozinho hoje. Não sei o que o levou a aceitar sua ajuda, mas aceite como um teste. Ele pode te destruir com palavras. E se ele fizer? Não deixe que te atinja. Só quem ele respeita, ele testa. Meia hora depois, Alba subia as escadas com os joelhos trêmulos, a mente girando. Havia algo de profundamente íntimo em cuidar do corpo de alguém, ainda mais alguém como Alfonso, que se escondia até de si mesmo. O corredor parecia mais longo do que nunca, cada passo um tamborilar em seu peito. Ela bateu 2 vezes na porta, como Cecília a instruíra. Senhor Alfonso, estou aqui. Entre, respondeu ele, sem a impaciência de antes, mas com a voz fria como o mármore do piso. O quarto estava aquecido pela lareira.
A cadeira de rodas o aguardava próximo à porta do banheiro, e Alfonso estava sentado na cama, com o tronco coberto apenas por um roupão escuro, as pernas imóveis sob uma manta. Alba evitou olhar diretamente para ele. Seu coração batia alto. Demais! O que o senhor precisa que eu faça? Ele a observava como quem estuda um inimigo antes da batalha. Já que está aqui, me ajude a chegar até o banheiro. Devagar. Se derrubar minha dignidade, juro que te demito na hora. Ela engoliu a resposta ácida que quase escapou. Vou ser cuidadosa, senhor. Alba se aproximou com passos contidos, enlaçou um dos braços dele sobre seus ombros e, com esforço, ajudou-o a se erguer. Alfonso era mais pesado do que ela imaginava, mas não por gordura, por firmeza, por tensão. Ele resistia ao próprio corpo, como se odiasse depender de alguém. A movimentação foi lenta e silenciosa. No banheiro, o vapor da água quente já preenchia o ambiente com umidade acolhedora. O banheiro era grande, feito de mármore escuro, e no centro, uma banheira funda com apoio lateral. Deixe a toalha ali e vire-se. Com licença, senhor, mas preciso ficar para garantir que não escorregue. Acha que vou me afogar? Acha que sua arrogância impede acidentes? Ele a olhou de soslaio. Não respondeu. Apenas resmungou algo inaudível e começou a soltar o roupão. Alba se virou, respeitosa, mas não deixou de ouvir o som das roupas caindo ao chão. Segurava o pano de banho nas mãos como se fosse um escudo contra o desconforto. Pronto, disse ele, já sentado dentro da água. A pele dele estava mais pálida do que ela imaginava. Cicatrizes deslizavam pela lateral do tórax e por uma das pernas. A água está na temperatura certa? Ferve. Ela se ajoelhou ao lado da banheira e pegou a esponja. Posso começar? Ele assentiu, com os olhos cravados nela como lâminas. Era estranho. Alfonso parecia ainda mais imponente ali, mesmo nu, mesmo ferido. Havia algo nos olhos dele que desafiava qualquer piedade. Alba começou pelos ombros, com toques suaves, circulares, tentando não deixar o nervosismo transparecer. Vai me perguntar sobre o acidente? Ele murmurou. Não. Por quê? Todo mundo pergunta. Porque a dor, quando é real, não precisa ser esmiuçada, só respeitada. Alfonso permaneceu calado por segundos longos. Você é cheia de frases bonitas. Não. Eu só ouço mais do que falo. Ela continuou o banho em silêncio, cuidando das cicatrizes sem tocá-las diretamente. Ele não reagiu, apenas fechou os olhos por instantes. Talvez fosse o calor da água ou o cuidado dela, mas sua expressão parecia menos tensa. Você não é daqui, né? Ele perguntou, como se relutasse em demonstrar curiosidade. Não. Vim da Cidade Baixa. Vivo com minha avó. E por que está aqui, limpando minha casa? Porque minha avó está doente. E eu não quero acabar vendendo o tempo do meu corpo como outras meninas da minha idade. Virgem? Ele perguntou direto. Alba parou o movimento da esponja. O rosto dela corou, mas ela não desviou os olhos. E se for? Um silêncio ainda maior se instalou. Alfonso a observou com algo que ela não sabia identificar. Talvez surpresa, talvez respeito, talvez medo. Está perdendo seu tempo aqui. Essa casa mata tudo o que é puro. Ou talvez esteja limpando o que estava apenas coberto de poeira. Ele não teve resposta para isso. Terminou o banho com a cabeça baixa. Alba o ajudou a se secar, cobriu seu corpo com a toalha e o conduziu de volta até a cadeira de rodas. Dessa vez, ele não protestou. Só observava calado, como se algo dentro dele estivesse lutando para permanecer intacto e estivesse falhando. Na porta do quarto, ela se despediu. Com licença, Sr. Alfonso. Antes que ela saísse, a voz dele a deteve. Você não me trata como um monstro. Por quê?
Porque não vejo um monstro, vejo um homem com medo de sentir, e medo nunca me assustou. Ela saiu sem esperar por mais palavras, mas sabia, algo tinha mudado, e ele também sabia. Naquela noite Alfonso não quebrou nada, não gritou, não tocou o piano, apenas ficou em silêncio. Mas pela primeira vez foi um silêncio cheio de pensamentos. A biblioteca da mansão era o único cômodo que respirava memória com leveza. Diferente do restante da casa, pesado, abafado, marcado pela dor, aquele lugar guardava silêncio, de outro tipo. O silêncio dos livros, das histórias, das partituras empilhadas com a delicadeza de quem teme acordar o passado. Alba se refugiava ali nos momentos em que terminava as tarefas mais cedo. Cecília permitia, com o cuidado de quem conhece os fantasmas e os tolera. Apenas não toque no piano, dissera ela certa vez. Ali é sagrado. O piano ficava num canto da biblioteca, um majestoso instrumento de cauda preta coberto por uma manta bordada, como se dormisse um sono profundo, sempre fechado, sempre intocado. Mas naquela tarde gelada, com o sol forçando sua presença por entre os vitrais, empoeirados, Alba tirou o pano do instrumento. Só para olhar, só para tentar entender o que havia ali que causava tanto silêncio e tanta raiva. E então ela encontrou o livro. Estava sob o banco do piano, um volume grosso, gasto, de capa dura azul marinho. Concertos para piano. Chopin, Rachmaninoff e Liszt. Dentro dele, folhas soltas, anotações à mão, rabiscos e fotos. Em uma delas, Alfonso estava em pé diante de uma orquestra, terno escuro, cabelo perfeitamente arrumado, as mãos suspensas como quem domina o tempo com um simples gesto. Jovem, belo, vitorioso. Na outra, ele estava sentado ao piano, com os olhos fechados e uma expressão de entrega que Alba jamais havia visto nele. Ela passou os dedos sobre a imagem como quem toca uma cicatriz que ainda pulsa. Era esse o homem que você foi? Murmurou. Naquela noite ela não resistiu. Com a casa mergulhada em silêncio e Cecília recolhida em seu quarto, Alba voltou à biblioteca. A manta já não cobria o piano, como se ela quisesse que ele a visse. Sentou-se devagar no banco, o coração batendo tão alto que mal ouvia os próprios pensamentos. Pressionou uma tecla. Lá. A nota ecoou suave, limpa, como um sussurro. Ela hesitou, olhou para a porta. Nada, nenhum som, nenhum passo. Continuou. As mãos trêmulas tentavam recordar as poucas aulas que tivera em um projeto social da escola. Tocava com hesitação, errando notas, improvisando melodias. Mas havia ternura em cada tentativa. Vontade. Alma. Foi então que ouviu o baque da cadeira de rodas encostando na porta. Alfonso, o que pensa que está fazendo? A voz dele cortou como vidro quebrado. Alba parou no mesmo instante, levantando-se como se tivesse cometido um crime. Me desculpe. Eu não queria desrespeitar. Essa casa tem regras. Ele rosnou, se aproximando. Os olhos ardiam em fúria, mas era um fogo ferido, não violento. Esse piano não é um brinquedo, é tudo o que me resta. Não suporto vê-lo maltratado por mãos que não sabem o que estão fazendo. Ela ficou imóvel. Eu sei que não toco bem, mas parecia que ele chorava e eu só queria escutar. Alfonso arregalou os olhos. Chorava? O piano? Como se quisesse ser tocado de novo. Como se estivesse com saudade. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele aproximou-se até ficar a centímetros dela. E se eu disser que ele não sente falta de nada? Que está melhor assim? Em silêncio, direi que você está mentindo. Para ele e para si mesmo. Os olhos de Alfonso se fixaram nos dela por longos segundos. O ar parecia espesso entre os dois. Havia raiva ali, sim, mas havia algo mais. Tensão, energia, desejo contido de dizer o que não se diz. Saia. Foi tudo o que ele conseguiu dizer, baixo. Sim, senhor, respondeu Alba firme.
Ela se retirou da biblioteca com o coração aos saltos, as mãos geladas, os olhos marejando. Não era pelo grito, era pela dor que ouvira por trás dele. Na madrugada, Alfonso voltou à biblioteca. Estava só, envolto em sombras. O piano permanecia aberto como se esperasse. Ele sentou-se. As mãos pairaram sobre as teclas hesitantes. Tocou uma única nota. E então outra. A melodia que saiu era fragmentada, dissonante, mas viva. Atrás da porta entreaberta, Alba assistia sem ser notada. Os olhos dela seguiam cada movimento das mãos dele, cada nota que desabrochava com dor e beleza. E naquele momento, sem que ele soubesse, ela viu Alfonso renascer por um instante. Ela não chorou, mas o que sentiu foi algo parecido com amor. Não um amor romântico, ainda não, mas algo mais profundo, uma identificação, um reconhecimento. Como se tivesse encontrado uma versão quebrada de si mesma em alguém que o mundo julgava inacessível. Na manhã seguinte, ao entregar o chá no quarto dele, ela o encontrou olhando pela janela. "Está tudo bem, senhor Alfonso?" Ele não respondeu imediatamente. Depois, com um leve desvio no canto da boca, algo entre ironia e desconcerto, disse: "Talvez o piano não estivesse tão maltratado assim." Ela apenas sorriu. E a tensão entre os dois, desde então, passou a vibrar no ar da casa. Em cada toque de mão durante o banho, em cada olhar trocado no corredor, em cada silêncio compartilhado que, de estranho, tornava-se íntimo, a música voltara à mansão, e junto com ela, algo ainda mais perigoso, a esperança. A primeira trovoada veio ainda no fim da tarde, estremecendo os vitrais da sala de leitura. O céu, que há pouco deixava escapar faixas tímidas de sol, agora era um manto escuro costurado por relâmpagos. "A tempestade vai apertar", avisou Cecília, com um pano de prato nas mãos, olhando pela janela. "E com esse gerador velho, é provável que fiquemos no escuro." Alba terminou de guardar as roupas lavadas, tentando conter a ansiedade crescente. Havia algo no ar, uma mistura de eletricidade e silêncio. Como se a casa, os objetos e até os pensamentos soubessem o que se aproximava. Às 7h23 da noite, a luz se apagou por completo. Um estalo, um zumbido breve e depois o breu. "Já volto", disse Cecília, apressando-se para checar o gerador. Alba acendeu a lanterna pequena que guardava em sua cômoda. As sombras dançavam pelas paredes com cada movimento. Os corredores, normalmente longos e opressivos, pareciam agora infinitos, como se pudessem engolir qualquer passo em falso. Foi nesse momento que ouviu o som. "Alba!" A voz de Alfonso, abafada, vinda do andar de cima. Ela não hesitou. Subiu as escadas com a lanterna tremendo nas mãos e encontrou a porta entreaberta. Alfonso estava sentado na poltrona, o rosto quase invisível na penumbra. "Preciso de ajuda", disse ele com voz baixa. "Minha pele está ardendo. Os músculos. Eu..." Fez uma pausa, como se cada palavra lhe custasse. "Preciso de um banho quente. Mas não quero Cecília. Só você." Alba assentiu devagar. "Vou aquecer a água com as velas. Podemos usar baldes." Ele riu, sem humor. "Como nos tempos antigos." "Ótimo." O banheiro estava mergulhado em meia luz. Alba acendeu 3 velas, cujas chamas tremeluziam, refletidas no mármore úmido. O som da chuva batendo contra os vitrais parecia um tambor distante, marcando o compasso da tensão no ar. Alfonso se despiu em silêncio, desta vez sem pressa, sem palavras afiadas. Alba não se virou. Apenas se ajoelhou ao lado da banheira com um pano úmido, testando a temperatura da água. "Você está diferente hoje", comentou sem olhar para ele.
Talvez o escuro me proteja do que vejo no espelho. Ela sorriu, mas não respondeu. Com delicadeza, começou a passar o pano morno pelos ombros dele, depois pelas costas. Os músculos tensos foram cedendo pouco a pouco. Era a primeira vez que ele não recuava, que não a enfrentava como inimiga. Os olhos de Alfonso estavam fechados, seu rosto sereno. Quando era pianista, ele começou, a voz rouca, meu corpo era parte da melodia. Cada músculo, cada dedo, até a respiração, tudo fazia parte da execução. Depois do acidente, o silêncio não veio só no piano, veio dentro de mim. Alba parou o movimento. Mas agora você fala, e está aqui. Ele abriu os olhos. Porque você escuta. Ela continuou o banho. Os gestos mais lentos, a água escorrendo com sons quase musicais. Era como se aquele momento existisse fora do tempo. Como se ambos tivessem se despido, não só das roupas, mas das defesas. Quando ela terminou, estendeu a toalha para cobrir os ombros dele. Ele a segurou pelo pulso. Alba. Sim? Os olhos dele estavam nos dela. Pela primeira vez, abertos, vulneráveis, sem o peso da arrogância. Só havia silêncio entre eles, mas não um silêncio vazio. Era um silêncio denso, cheio de tudo o que nunca fora dito. Ele se inclinou. O toque dos lábios foi hesitante, um roçar primeiro. Depois, um encontro mais firme, mas ainda cuidadoso. Como se ambos tivessem medo de quebrar aquilo que nascia ali, frágil, mas real. O beijo não durou mais do que alguns segundos, mas foi suficiente para alterar tudo. Quando se separaram, Alfonso parecia levemente ofegante, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Me desculpe, murmurou. Não sei o que me deu. Eu sei, respondeu ela. Foi coragem. Ele sorriu pela primeira vez de... Verdade, isso vai mudar as coisas? Ele perguntou. Vai, ela respondeu firme. Mas não sei se para melhor ou pior. Ambos riram, nervosos. O clima mudou, ainda que suavemente. Era como se tivessem aberto uma janela, depois de anos, com as cortinas fechadas. Alba o ajudou a se vestir, desta vez sem desconforto. A intimidade já havia sido estabelecida, não havia mais o que disfarçar. Antes de sair do quarto, ela parou na porta. Boa noite, Alfonso. Boa noite, Alba. A forma como ele disse o nome dela foi quase uma carícia. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Deitou-se com os dedos nos lábios, sentindo o calor daquele beijo como uma memória que não queria desaparecer. Ele, do outro lado da casa, sentia o mesmo. Não sabiam ainda o que aquilo significava, mas sabiam que estavam mudando. Juntos. O silêncio que se seguiu ao beijo não era mais o mesmo. Era um silêncio incômodo, espesso, carregado de expectativa e medo. Não o silêncio de antes, o do vazio, mas o de quem teme aquilo que ousou sentir. Alba acordou com os cabelos ainda úmidos da noite anterior, o coração oscilando entre a leveza do gesto compartilhado e a ansiedade do que viria depois. Pensou em subir até o quarto de Alfonso, talvez encontrar os olhos dele e ouvir alguma palavra que a ancorasse na certeza de que tudo tinha mudado para melhor. Mas ele não apareceu, nem naquele dia, nem no seguinte. As ordens passaram a vir, por Cecília, sempre curtas, sempre impessoais. Limpe apenas o térreo. Não é necessário subir. O senhor Alfonso não receberá visitas hoje. No terceiro dia, ao levar o chá da tarde até a biblioteca, Alba encontrou Cecília com um bilhete dobrado nas mãos. A expressão da governanta era dura, mas havia um traço de incômodo escondido sob a rigidez. O senhor Alfonso pediu para que eu te informasse que seus serviços não são mais necessários, disse ela sem rodeios. Alba piscou algumas vezes. Perdão? Ele disse que fará ajustes na rotina, que não precisa mais de você. A dor veio sem aviso, como uma pedra no meio do peito.
Ele mandou me despedir, sem nem ao menos falar comigo? Cecília hesitou. Não fui eu quem tomou a decisão, querida, mas homens como Alfonso não suportam se ver através dos olhos de alguém que os enxerga por dentro. É mais fácil afastar do que lidar. Mas a voz de Alba falhou. Eu não fiz nada de errado. Justamente por isso, respondeu Cecília com um carinho silencioso. Você fez tudo certo, e isso o apavorou. Alba arrumou suas coisas em silêncio. A pequena mala de tecido, a pasta com documentos, a foto da avó presa na moldura do espelho. Cada canto da mansão parecia agora diferente. Os corredores, antes misteriosos, estavam frios, a biblioteca, agora triste. E o piano, fechado mais uma vez, parecia dormir como se nunca tivesse sido acordado. Ela subiu as escadas uma última vez, contrariando as instruções. Parou diante da porta de Alfonso. Não bateu, não falou. Apenas encostou a palma da mão na madeira, como se tentasse de algum modo deixar parte de si ali. Depois, desceu. A cidade parecia pequena demais quando voltou. A avó a recebeu com um abraço longo, daqueles que fazem doer as costelas, como se sentisse que Alba voltava diferente. E, de fato, ela voltava, mais madura, mais ferida, mais cheia. Como foi? Perguntou a velha senhora, observando os olhos marejados da neta. Foi como tocar uma música que ninguém mais ouve, respondeu Alba, com um sorriso triste. E depois, ser obrigada a ficar em silêncio de novo. Os dias passaram devagar. Entre cuidar da casa, acompanhar a avó nas consultas e buscar novos empregos, Alba tentava esquecer. Tentava, mas não conseguia. O cheiro da madeira úmida, a melodia das teclas do piano, o olhar de Alfonso pouco antes do beijo. Estavam todos gravados nela. Às vezes, à noite, colocava o rádio baixo e tentava reproduzir a melodia que ouvira da biblioteca, nos poucos acordes que Alfonso ousara tocar. Mas seus dedos tremiam demais. A saudade interferia. Enquanto isso, na mansão, Alfonso permanecia imóvel por longas horas diante do piano, a manta sobre os ombros e os olhos perdidos no escuro. O beijo, em vez de lhe trazer alívio, o mergulhara num turbilhão. Ele havia sentido demais, desejado demais e, acima de tudo, temido demais. Porque amar era admitir que ainda se era homem, que ainda se sentia, que ainda se queria, e ele não se permitia querer. Então afastou Alba, como fizera com todos que ousaram se aproximar desde o acidente. Mas, ao contrário dos outros, ela não saíra com raiva ou desprezo. Saíra com a mesma dignidade silenciosa com que entrara, e isso o feria mais do que qualquer palavra. Certa madrugada, já próximo das 3 da manhã, Alfonso rolou a cadeira até o piano. Os dedos hesitantes tocaram a tampa. Depois a abriram. A luz da lareira lançava sombras douradas sobre as teclas. Ele respirou fundo e tocou. Primeiro lento, depois mais firme. Não era uma melodia conhecida. Era algo novo, algo que nascia naquele instante. Cada nota parecia puxar uma lembrança, uma sensação, um pedaço dela. Ele tocava a Alba, não com as mãos, mas com o som. E chorou. Pela primeira vez em 2 anos. Chorou como se a alma, até então enclausurada, tivesse finalmente encontrado uma brecha para sair. Na cidade, no exato momento em que Alfonso tocava, Alba acordou com o coração acelerado, sem motivo aparente. Sentou-se na cama, os olhos fixos na janela, como se o vento trouxesse o sussurro de uma melodia distante. E soube, sem explicação lógica, soube que ele pensava nela. O tempo seguiria seu curso. Os dias continuariam a se arrastar, e ambos tentariam seguir com suas vidas, mas aquela distância imposta era só física, porque emocionalmente estavam ligados,
e nenhum dos dois sabia como cortar a música que tocava, mesmo em silêncio, dentro deles. O telefone tocou num fim de tarde cinzento, daqueles em que até o ar parece pesar mais nos ombros. Alba atendia com as mãos molhadas de sabão, terminando de lavar a louça do jantar da avó. Ao escutar a voz do outro lado da linha, sentiu o sangue esvair-se do rosto. É da mansão Del Valle. Aqui é o Sr. Rômulo, advogado da família. Infelizmente, preciso informar que Dona Cecília faleceu ontem à noite, de parada cardíaca. O Sr. Alfonso pediu que você fosse informada. O velório será amanhã, na capela da cidade. Ele gostaria que você estivesse presente. As palavras soaram como um murro surdo. Cecília, a mulher que havia sido a âncora silenciosa daquela casa, a guardiã dos segredos, a firmeza que sustentava o caos. Agora ela se fora, como uma vela que se apaga de repente, sem alarde, mas deixando um escuro profundo. Alba ficou alguns segundos sem conseguir falar. Depois balbuciou um obrigada e desligou. O céu amanheceu carregado. A chuva não era forte, mas constante. Um fio persistente de lamento que parecia acompanhar a despedida da velha governanta. A capela era simples, rodeada de pinheiros, e o caixão coberto por uma manta branca com flores do campo. Poucas pessoas estavam ali. Um jardineiro que havia trabalhado na mansão nos anos 90, uma antiga amiga da cidade, e Alfonso. Ele estava lá, sentado à frente do caixão, com um terno escuro adaptado ao corpo na cadeira de rodas. O rosto pálido, o olhar baixo, o cabelo penteado para trás, como nos velhos tempos, mas sem vaidade, apenas respeito. Quando viu Alba, seus olhos se ergueram com lentidão. Não havia arrogância, só dor. Ela caminhou até ele sem pressa. Nenhum dos dois disse palavra enquanto os sinos da capela tocavam. O som ecoava como um aviso, ou talvez uma absolvição. Foi só quando o último sino silenciou que Alfonso falou. Eu não sabia se você viria. Eu nem pensei em não vir, respondeu ela com firmeza. Ele assentiu como se aquela fosse a resposta que precisava ouvir. Ela era minha última ponte com a realidade, disse ele, com a voz baixa, quase trêmula. Quando meus pais morreram, foi Cecília quem me criou. Ela limpou meus joelhos, me vestiu para o primeiro recital, me segurou quando me disseram que eu nunca mais andaria. Alba sentou-se no banco ao lado dele. O cheiro da madeira molhada e o som da chuva preenchiam os vazios entre as palavras. Quando a mandei te dispensar, ela me chamou de covarde, disse ele, encarando o caixão. E estava certa. Ela o olhou com calma, esperando. Eu tive medo, Alba. Medo do que senti. Medo de me ver vivo de novo. Porque quando a gente volta a sentir, também volta a correr o risco de perder. E afastar as pessoas protege disso? Ele fechou os olhos por um instante. Eu sempre fui apaixonado pelo controle. Quando eu tocava, o tempo era meu, os sons meus, o palco, minha prisão e minha glória. Depois do acidente, perdi tudo, inclusive a noção de quem eu era. E quando você apareceu, com esse jeito simples, esse olhar limpo, você me viu, e isso me aterrorizou mais do que qualquer dor física. Alba engoliu em seco. E agora? Agora? Eu estou cansado de fugir de mim mesmo. A chuva engrossava lá fora. O vento balançava os vitrais da capela com delicadeza. Você ainda sente por mim, Alba? Ela suspirou, mas não hesitou. Eu sinto, mas diferente de antes. Não é mais aquele encanto do desconhecido. Agora é mais maduro, mais consciente. Eu sei que você me machucou. E sei que pode machucar de novo. Mas também sei que, se permitir, você pode ser alguém por quem vale a pena esperar. Ele levou a mão até a dela, com um cuidado que beirava a reverência. Tocou com leveza, como quem não quer quebrar nada. Me desculpa, sussurrou.
Pelo beijo e pelo depois, pela covardia, pela arrogância, pela dor que causei tentando evitar a minha. Alba apertou os dedos dele com doçura. Eu não te desculpo agora, mas talvez um dia, se você continuar sendo honesto. Ambos sorriram com tristeza e ternura. Após o velório, eles caminharam juntos até a lateral da capela. A chuva caía com força agora, mas nenhum dos dois parecia se importar. Pararam sob a copa de um pinheiro, os galhos servindo como abrigo improvisado. "O que vai fazer agora?" perguntou ela. "Enterrar minha culpa com Cecília", respondeu ele. "E depois, talvez aprender a tocar uma música nova. Uma onde eu não precise ser perfeito, só verdadeiro." Ela sorriu. "Posso ser sua plateia?" "Você já é mais que isso. É a inspiração." Os olhos se encontraram ali, sob a chuva fina. Não houve beijo, nem promessas. Mas algo ali se selou, silencioso, mas profundo. Um reinício, um novo tipo de laço. Um que nascia não da idealização, mas da compreensão. Cecília foi enterrada sob um ipê branco, como pedira em vida. Alfonso jogou um punhado de terra sobre o caixão. Alba deixou uma rosa branca. Enquanto se despediam, o céu se abriu timidamente, deixando um feixe de sol rasgar o cinza. Talvez um sinal, ou talvez apenas o mundo girando. Mas para os dois era suficiente. 2 semanas se passaram. Desde o velório de Cecília, Alba seguia sua rotina com a avó. Mas havia uma presença constante em sua mente, não como uma sombra, mas como uma lembrança que persistia em florescer no frio. Alfonso. Naquela manhã, enquanto recolhia roupas no varal, um carro preto parou diante de sua casa. Do banco de trás desceu Rômulo, o advogado. Trazia um envelope em mãos e o olhar contido, como quem carrega algo importante demais para o telefone. "O senhor Alfonso Del Valle gostaria de recebê-la de volta à mansão", disse, estendendo o envelope, "mas não mais como faxineira." Ele escreveu, "como presença indispensável." Alba pegou a carta com dedos hesitantes, abriu com cuidado e logo reconheceu a caligrafia firme de Alfonso. "Alba, não tenho outro modo de pedir senão este. Volte. Volte não porque me faltam mãos, mas porque me falta alma. Volte porque tudo que restou de mim, desde que partiu, foi o vazio que você deixou. Se ainda houver espaço em você para recomeçar, a mansão está aberta. E desta vez, sem grades, invisíveis, sem ordens secas, só verdade, com todo o silêncio que você soube traduzir em amor, Alfonso." Alba dobrou a carta com delicadeza. Havia ternura ali e arrependimento real. "Diga que eu vou", respondeu ao advogado. "Mas desta vez será do meu jeito." O retorno foi silencioso, sem pompa, sem drama. A mansão continuava imponente, mas algo nela estava diferente. As janelas estavam abertas, o piano descoberto, as flores do jardim cuidadas. Alfonso a esperava na entrada, sentado na cadeira, de rodas, vestindo um suéter cinza e cachecol. O olhar era o mesmo, intenso, mas agora havia suavidade. "Bem-vinda de volta", disse ele. "Estou de volta", respondeu Alba, olhando-o nos olhos. "Mas quero deixar claro, não sou sua enfermeira nem empregada. Vim como parceira. E se não houver respeito, vou embora de novo, sem cartas." "Aceito suas condições", respondeu ele sem hesitar, "e acrescento uma: me ajude a voltar a andar." Ela sorriu. "Não prometo milagres, mas posso prometer caminhada." A nova rotina começou com passos pequenos, literalmente. Todas as manhãs, ela o acompanhava até o solário da mansão, onde a luz entrava forte pelas janelas amplas. Com o auxílio de barras e uma fisioterapeuta contratada, Alfonso começou os exercícios de fortalecimento. No início, eram grunhidos, músculos trêmulos e muito suor. Mas Alba estava sempre ali, segurando sua mão,
às vezes apenas observando, às vezes incentivando com um simples "está melhor que ontem", e estava. À noite, os dois jantavam juntos, agora sem separações, sem bandejas deixadas à porta. Conversavam sobre tudo: música, infância, os sonhos dela de estudar enfermagem, as lembranças dele nos palcos da Europa. Cada palavra trocada era como um tijolo reconstruindo o que havia sido destruído pelo medo. Certa noite, após a sobremesa, Alfonso se aproximou mais do que o usual. As luzes estavam baixas e a lareira lançava reflexos âmbar sobre o rosto dela. "Posso?" perguntou ele, antes de tocar seu rosto. Ela assentiu e o beijo que se seguiu foi diferente do primeiro, mais profundo, mais consciente. Já não era dúvida, mas aceitação. Os lábios se encontraram com fome e ternura. As mãos dele seguraram sua cintura com firmeza, mas sem pressa. Ela o envolveu pelo pescoço, sentindo o calor, a vulnerabilidade, a entrega. Era amor agora, não mais desejo contido, não mais impulso solitário, era escolha. Os dias seguintes foram preenchidos por novos hábitos. Ler juntos no fim da tarde, tomar chá sob as árvores do jardim, caminhar pelo bosque com a cadeira de rodas e, aos poucos, com a bengala. Sim, Alfonso começou a recuperar parte dos movimentos. A fisioterapia aliada à motivação emocional foi fazendo efeito. Primeiro, pequenos impulsos nos pés, depois, equilíbrio com ajuda. Até que, certo dia, ele conseguiu ficar de pé por 20 segundos sem apoio. "Isso é para você", disse suando com o olhar brilhando. "Cada passo, cada dor, é para voltar até você de verdade." Alba chorou nesse dia. Pela primeira vez, deixou-se quebrar ali diante dele. "Eu já te tinha, Alfonso, mesmo quando estava sentado. Não precisava se provar." "Preciso, sim", respondeu ele, puxando-a para perto. "Preciso, porque agora eu quero te alcançar de igual para igual. Quero caminhar ao seu lado, literalmente." O romance floresceu como aquelas flores teimosas que nascem entre pedras, com resistência e beleza rara. Eles riam mais, tocavam mais, dançavam em silêncio no corredor da biblioteca, ao som de músicas imaginárias. Faziam amor com cuidado, respeito e desejo, como se cada toque fosse uma confissão. Não era um amor de cinema. Era um amor real, feito de conversas difíceis, dias de dor, noites de ternura. Mas era forte e verdadeiro. No final do mês, Alba plantou flores no canteiro do jardim, onde antes só havia mato. Violetas, camélias e até uma muda de ipê, como homenagem a Cecília. "Flores de inverno", comentou ela, olhando para Alfonso, que a assistia da varanda. "Como a gente", ele sorriu, "que florescem quando ninguém espera." Ela caminhou até ele, sentou-se em seu colo e encostou a testa na dele. "Ainda acha que é só um homem quebrado?" "Não, agora eu sei. Sou um homem inteiro. Só precisava de alguém que me visse além das cicatrizes." E ela viu, sempre viu. Na mansão, agora viva, duas almas encontravam, enfim, um ritmo em comum, como duas notas que juntas compõem a música certa. O inverno chegava com menos rigor naquele ano, como se respeitasse a transformação silenciosa que se dava dentro daquelas paredes de pedra e madeira. A mansão Del Valle não era mais um túmulo de memórias. Os corredores, antes frios, agora abrigavam vozes, risadas suaves e cheiro de bolo saindo do forno. Cortinas abertas deixavam o sol entrar, e as janelas já não gemiam de abandono. Na ala leste, antes isolada, abandonada desde o acidente, uma movimentação constante transformava tudo. Alba assistia à reconstrução com olhos curiosos. O som de martelos e serras não a incomodava. Pelo contrário, era música, a trilha de um recomeço. Certa manhã, Alfonso a surpreendeu com um bilhete sobre a bandeja do café. "Hoje há tarde às 4, vista azul, traga o coração." Ela sorriu. Sabia que viria algo especial.
E ainda assim, o que aconteceu ultrapassou qualquer suposição. Pontualmente às 4, Alfonso a esperava na varanda, com as mãos apoiadas. Na bengala, estava de pé, com esforço visível, sim, mas ereto. Vestia um terno de linho cinza claro e o olhar trazia aquela firmeza que Alba aprendera a amar. Força com ternura. "Onde vamos?" perguntou ela, usando o vestido azul que ele amava. "Ao jardim." Ela o ajudou a descer os 3 degraus, com delicadeza. Já não era mais sobre incapacidade, era sobre parceria. Ele aceitava seu apoio com gratidão, não vergonha. Caminharam juntos pelo caminho de pedra que levava até os fundos da propriedade. E então ela viu. O jardim, aquele onde antes só havia terra seca e flores mortas, estava repleto de vida. Camélias brancas, violetas, lavandas, margaridas. Um arco de rosas subia pelas colunas de madeira, formando um corredor florido que terminava diante de um banco sob uma cerejeira recém-plantada. As flores floresciam mesmo com o frio. "Alfonso, isso é inacreditável. Chamei de nosso jardim, mas o jardineiro insiste em dizer que é a primavera de nós dois." Ele sorriu. "Achei que combinava." Ela girava em meio às flores, as mãos passando pelas pétalas, os olhos brilhando de emoção. "Isso é tão... você..." "Não", corrigiu ele. "Isso é a versão que você me ajudou a encontrar." Ele respirou fundo, colocou a bengala de lado e, com o cuidado de quem carrega o próprio destino nas mãos, ajoelhou-se. Um dos joelhos tocou o chão com lentidão. O outro quase não suportava, mas ele permaneceu ali, ofegante, tenso, determinado. "Alfonso, não, você não precisa..." "Preciso sim." Do bolso do paletó tirou uma pequena caixinha de veludo. Abriu-a. Dentro, um anel simples, de prata, com um diamante discreto no centro. Elegante, como tudo nele. "Alba Monteiro, você mudou minha vida. Trouxe música onde havia silêncio. Trouxe luz onde havia medo. Trouxe coragem onde só havia vergonha. Se você disser sim, prometo continuar tentando florescer, mesmo no inverno, com você, só com você." Ela levou as mãos à boca, os olhos já marejando. "Sim, sim, Alfonso, claro que sim." Ele sorriu, tremendo, e ela o ajudou a levantar. Antes de qualquer beijo, antes mesmo de colocarem o anel, eles apenas se abraçaram, longo, forte, como quem segura o mundo inteiro entre os braços. Mais tarde, já com o céu tingido de lilás, entraram juntos na biblioteca. O piano os esperava, silencioso, mas cheio de promessas. Alfonso se sentou primeiro. As mãos pousaram sobre as teclas com reverência. Ele olhou para Alba. "Toca comigo?" Ela sentou-se ao lado dele, sorrindo. "Tó se for com 4 mãos." E assim foi. A melodia que surgiu era nova, simples, mas tocada com alma. Ela preenchia o ar com esperança, saudade, desejo e promessa. Era uma música de 2. No meio da melodia, Alfonso virou-se para ela, tocou seu rosto com ternura e a beijou. Dessa vez, sem hesitação, sem medo, um beijo cheio de certeza de que o inverno havia passado e de que, pela primeira vez em muito tempo, floresciam juntos.